Fala aí, rapaziada, terceira série, tranquilo, gente? Então, hoje a gente veio aqui para fazer o vídeo oficial, certo? Bom, a gente estava falando ontem, inclusive, hoje, inclusive, eu mandei para vocês um videozinho sobre os álcoois, né? Já gravei geladeira, essa aula aí o tio fez em PowerPoint, e no caso, a gente viu um pouquinho dos álcoois. Aqui, ó, botei pra gente relembrar. Quem são os álcoois, meninos? Os álcoois, eles têm aquele grupo funcional. O que é um grupo funcional, senhores? Grupo funcional, onde tem um heteroátomo que determina uma função. No nosso caso, o grupo funcional é a hidroxila, certo? A hidroxila gera 3 funções orgânicas. A primeira que a gente já viu são os álcoois, certo? Quando que acontecem os álcoois? Quando a hidroxila está ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado, professor? Carbono saturado é que só faz ligações simples. Pode crer? Bom, hoje a gente vai ver a segunda e já vou explicitar a terceira função orgânica que tem a hidroxila ou hidroxilada, certo? São os fenóis ou fenol, certo? Quem são os fenóis, professor? A diferença é bem singular. Olha só, você tem o nosso grupo funcional, que é a hidroxila, ligado diretamente a um aromático. Quer dizer, o principal representante dos aromáticos é o benzeno e os seus respectivos derivados. Tranquilo, meninos? Então, aqui, diferença entre o fenol e o álcool. Álcool, cadeia hidroxila ligada a um carbono saturado. Fenol, hidroxila ligado a um carbono aromático. Beleza? Bom, as características gerais do fenol, só aí por curiosidade, fenol já foi muito tempo usado, por exemplo, como ácido fenólico, também ácido pícrico nessas pomadas para queimadura, por exemplo, para asepsia também, criolina, não sei se vocês já ouviram falar, antigamente o cara pegava aquele monte de bicho, botava ovo, mosca e tal, o pessoal usava criolina para fazer essa limpeza. Hoje em dia nem tanto, porque ele é muito agressivo ao tecido, certo? Mas vamos lá então, vamos dar uma estudadinha com ele, ó. Os fenóis, hidroxila ligado ao carbono aromático, certo? Nome, professor, disso aqui? Então tem duas formas de a gente dar a nomenclatura dos fenóis, certo? As duas são válidas. Olha só, a primeira delas, a mais comum, certo? É você chamar esse camarada, ele não é ramificação, mas você chamar ele de grupo hidroxi, certo? Como assim, professor? Grupo hidroxi, certo? Se fosse um metil, a gente chamaria aqui metil benzeno. Como é o grupo hidroxi, olha o nome do cara, ó. Hidroxi benzeno. Só isso, professor? Acabou, certo? Hidroxibenzeno. É como se fosse uma ramificação, mas na verdade ele é o grupo principal. Beleza? Só, tio? Só. Certo? Mas tem uma segunda forma. Ah, sempre um mais, né, professor? Você sabe que não sou eu que fiz isso, certo? É IUPAC, eu não controlo isso, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que você pode chamar o hidroxibenzeno, ou seja, toda essa conformação, de fenol. O fenol não é o nome da função? Mas também pode ser chamado pelo nome, aquele composto também pode ser chamado de fenol. Certo, meninos? Então vamos lá, mais uma vez. Hidroxibenzeno, certo? Ou chamar toda a estrutura de fenol. Quer ver? Vamos usar um exemplo. Aqui, ó. Agora nós temos um grupamento fenol, novamente, obviamente. Por quê, professor? Hidroxila ligada a um carbono aromático, mas nós temos aqui também o quê? Uma ramificação. Ramificação com carbono, vocês já estão bem sacramentados isso, pelos exercícios que me mandaram. Nós temos o grupamento metil, certo? Bom, metil, esse é o grupamento hidrox. Alfabeticamente, começaremos do hidrox, a nomenclatura, numeração sentido horário, 1, 2, 3. Nomenclatura desse composto, 1 hidrox, 3 metil, benzeno. Fim de papo, certo? Tio, daria para usar o fenol quando ele tem ramificações? Claro, vou puxar para cá, olha. Olha só, isso tudo aqui que o tio vai pontilhar pode ser chamado também de fenol. Mas não precisa botar o hidrox, não. O fenol ele já tem o hidrox,
certo? Então você vai ter um metil no carbono 3. Olha aqui, ó. Eu poderia dizer assim, ó, 3-metilfenol. Fim de papo. Certo? Tá doido, tio? Nós vamos nos familiarizar. Tem mais ainda, se a gente quisesse falar mais, lembra? Orto, meta e para? 1, 2, 1, 3 ou 1, 4? 1, 3 é meta. Eu poderia colocar aqui, ó, meta-metilfenol. Tá doido, tio? Isso é brincadeira para os próximos capítulos, certo? Então, assim, fechando essa aula de fenóis. Quem são os álcoois, professor? Álcool é aquele prefixo, infixo, terminação -ol, que a gente viu na aula de data show, certo? Aqui, o carbono necessariamente tem que ser saturado, beleza? Aqui, ó, a gente tem os fenóis, que a hidroxila necessariamente tem que estar ligado a um carbono aromático, o benzeno e seus derivados, certo? E o enol, professor, você falou do enol, não disse do enol. Para a gente fechar a aula, meninos, o enol é quando a hidroxila vai estar ligada a um carbono insaturado. Olha a ligação dupla. Qual a diferença, professor? Eu coloquei aqui embaixo, ele tem o nome, a nomenclatura, até algumas características muito parecidas com o álcool. Então por que a gente não diz que ele é um álcool? Porque o enol, ele é muito tóxico, ele é muito instável, certo? Por exemplo, quando você tem as qualidades da cachaça, processo de destilação, certo? Você tem a cabeça, você tem o coração e você tem a cauda. Antigamente a cachaça era feita só do coração. Por quê? A cabeça e a cauda era feita aguardente, jogada fora, depois virou a aguardente. Por quê? Elas não são muito legais, tem muitas quantidades de enóis. E isso provoca uma ressaca, uma dor de cabeça. Enfim, meninos. Então, quem são os enóis? Os enóis a gente não vai estudar cegamente, só que só para diferenciar do álcool e do fenol. São compostos onde a hidroxila estará ligada no carbono insaturado. Tá bom, meninos? Até a nossa próxima aula. Beijo no coração. Valeu!